aprovado. Você é um aprovado de Deus, amém? Então diz assim a palavra do Senhor. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se, disse a Jesus. Aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, joga-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo então levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Curve a sua cabeça, em nome de Jesus. Então, Jesus, louvado e exaltado é o teu nome nessa noite, porque o Senhor é digno de toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a exaltação, tudo hoje é para o Senhor. Nós não merecemos nada, mas diante da sua graça, diante da sua misericórdia, hoje nós podemos adentrar no Santo dos Santos para ouvir a sua palavra, para adorar a esse Deus Todo-Poderoso, para poder sentir a sua presença e saber, meu Deus, que o Senhor é o único Deus de nossas vidas. Espírito Santo de Deus, eu te peço nessa noite, toque no meu irmão, toque na minha irmã, aonde eu, pastor Anselmo, não posso tocar, onde, meu Deus, Satanás não pode tocar, mas o Espírito Santo de Deus pode, porque foi Ele que nos criou, foi Ele que, juntamente com Deus Pai e Deus Filho, sopraram em nossas narinas, para que cada um de nós tivéssemos vida. Então, em nome de Jesus, que nessa noite seja uma noite edificante, que nessa noite seja uma noite ao qual nós vamos ser exortados, que nessa noite seja uma noite que a gente venha a ser consolado, em o nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Sabe, meu irmão, minha irmã, Deus quer nos mostrar algo que de repente está na nossa frente e nós não conseguimos enxergar. Às vezes está tão pertinho da gente que a gente não enxerga. Porque às vezes a gente quer olhar com os nossos olhos carnais as situações, os momentos, as dificuldades, os problemas, as vitórias. Mas Deus quer nos levar para algo muito maior, muito mais espiritual, vou usar essa palavra. É legal quando a gente conquista as coisas, amém, glória a Deus, é maravilhoso, é muito bom, né? É tremendo quando a gente conquista um carro, quando a gente tem um bom casamento, quando a gente tem um bom emprego, quando a gente consegue se formar numa faculdade, ou consegue um mestrado, um doutorado, quando a gente começa a pregar a palavra de Deus, quando a gente começa a evangelizar, é muito bom, gente, é maravilhoso. Só que às vezes a gente fica só nisso, e Deus quer que a gente ultrapasse isso, ao qual nós já chegamos até o dia de hoje. Deus quer nos levar a um lugar que nem fez com Jesus.
Deus quer te encher do Espírito Santo. Deus quer te transformar. Deus quer te falar coisas que somente você vai entender. Eu não vou entender, ninguém vai entender. Somente você vai entender. E vai ser coisas assim tremendas. E quando eu li isso aqui, nessa palavra que nós lemos aqui, em Mateus 4, de 1 a 11, me veio uma frase assim: Jesus sofreu, mas antes veio sobre ele o Espírito Santo, que está em Mateus 3, de 11... Mateus 3, de 13 até 17, onde ele teve o batismo, onde ele foi batizado, né? Nas águas, logo em cima aí, se você olhar, o batismo de Jesus, tem até um subtítulo aqui, e ali veio o Espírito Santo sobre ele, em forma de uma pomba, não é isso? Que nós lemos na palavra do Senhor, vem uma forma de uma pomba sobre Jesus, e Jesus foi cheio do Espírito Santo, e aprove sair aquela voz maravilhosa, né? Como é que foi qual foi a voz que foi dita naquele dia? Hã? Não. Vocês estão lendo a Bíblia? Hã? Mais ou menos? Então volte a ler, tá? Volte a ler. Esse é o quê? Aleluia. Esse é meu filho amado em quem me comprazo. Só depois que veio o Espírito Santo de Deus sobre Jesus. E eu tenho certeza absoluta que quando o Espírito Santo vier sobre a sua vida, mas não, eu já passei pelas águas, eu já falo em línguas. Não estou falando como é que eu posso dizer? Desse mover, vamos lá. Quando você é batizado, você fala em línguas, aquela coisa maravilhosa, gostosa, não é? Maravilhosa. Só que João Batista falou que viria queria nos batizar com o Espírito Santo e é esse fogo que está faltando na gente. É esse fogo que faz a gente sair de casa, crendo que quando a gente chegar aqui, nós vamos ter um encontro com Deus. Independente de quem está à minha frente, quem está atrás, à minha esquerda ou à minha direita. Independente dos problemas que nós estamos passando, porque eu também passo problema, minha família nós passamos problemas, dificuldades. O diabo se levanta pela direita, pela esquerda, pela frente, por trás, por cima, por baixo, por tudo que é lado. Mas nós, quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus, Ele chega perto e fala assim: não posso chegar, eu não posso tocar, eu não posso derrubar, botar o pezinho para que ele tropece e caia, porque o fogo do Espírito Santo de Deus impede do mal se aproximar da gente, impede de te aproximar de você, da sua família. E é isso que Deus está falando ao meu coração, que é para falar para vocês, para que vocês não aceitem mais o que o diabo tem feito na sua vida, o que o diabo tem proporcionado na sua vida, porque ele te odeia. O diabo não te ama, os demônios não te amam, eles te odeiam, então odeie ele também. Não comungue com o mal, com o diabo, com Satanás, com as coisas desse mundo. É fácil? Não é fácil, porque a gente está nesse mundo. É complicado, mas não é impossível. Acreditem nisso, amém? Não é impossível. Você hoje está passando por uma situação, não sei qual é, mas tem alguém que está sabendo detalhe por detalhe do que você está passando. Ninguém sabe que está. A pessoa que está do seu lado, à sua frente, à sua direita, à sua esquerda, não sabe. Mas tem alguém que você veio hoje aqui e está te falando: filho, filha, eu sei o que você está passando. Porque o meu filho, Jesus, foi aí nessa terra e passou o que você passou.
Então não pense que você é o único. Eu sou o único que estou passando por isso. Não, teve um que passou o que você passou. E ele venceu. E ele te deu autoridade para vencer também. Então não pense menor do que isso. Não pense menor do que isso. Mas você pode falar, mas Anselmo, ele era Jesus, né? Ele era Jesus. Mas ele veio igualzinho a gente, carne e osso. Se ele não tivesse cheio de Espírito Santo de Deus, ele tinha caído. Anselmo, que blasfêmia é essa? Tinha mesmo, porque ele veio como homem, de uma mulher, mesmo sido gerado pelo Espírito Santo de Deus. Mas ele era homem como a gente. Foi homem como a gente. Mas Deus, Anselmo, está difícil. Mesmo assim, é impossível ser como Jesus. Eu vou te falar então de algumas pessoas que eram igualzinho a gente. Nasceram de homens pecadores, de uma família pecadora, e Deus aprove a Deus escolher, e escolheu essas pessoas, como escolheu você, escolheu a mim, escolheu a nós, para fazer algo maravilhoso e tremendo no século 21. E Deus quer te usar. Então, eu gostaria de ler com você, lá em Atos, capítulo 9. Estou vendo sem óculos. Eu estou pedindo a Deus para Deus me curar. Eu sei que eu estou com senseitão, mas Deus pode fazer uma mudança na minha vista. E eu consigo voltar a enxergar como enxergava antes. Mateus 9, do 1 ao versículo 18. Todos nós conhecemos essa história de Saulo, perseguidor da igreja. Amém? Um cara que matava cristão, que detonava qualquer um que falasse que era seguidor de Jesus. E ele, homem, nascido de uma mulher, claro, tinha um pai, cresceu como todos nós, aprendeu um monte de coisa, um cara era letrado, o cara conhecia a palavra, o Torá, de cima a baixo, direita e esquerda, o cara sabia. Ele só conversava com os doutores, né? Só fera, né? Só fera. Então ele era o cara. E aprove a Deus escolher ele para ser aquele que ia fazer uma mudança. E hoje nós podemos ler isso tudo que nós lemos. Paulo. Deus levantou esse homem para fazer uma diferença para multidões. E eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que Deus quer te usar, nem que a luz, que nem foi com Saulo, nem que essa luz que veio lá do céu, que caiu sobre Saulo, que ele derrubou ele do cavalo, que essa luz que veio de Deus, veio lá do trono de Deus, venha sobre sua vida nessa noite. E que você caia do seu cavalinho que você está usando para a sua caminhada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a luz do Espírito Santo de Deus brilhe sobre a sua vida e você caia do seu cavalo para a glória do Senhor. Porque Deus quer te usar do jeitinho que você é. Como Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, você vai ser conhecido como um varão de Deus, como uma mulher de Deus. Onde você anda, a sua sombra vai curar. Nós vamos parar ali fora, as pessoas vão passar, você vai, posso orar por você? A pessoa vai ficar meio assim, ora aí, para ver se tem algum efeito na minha vida, porque já oraram por mim várias vezes. E nada aconteceu. Eu continuo nas drogas, eu continuo sem família, eu continuo uma vida destruída. Um dia eu já conheci Jesus, mas por algum momento na minha vida eu enfraqueci, caí, me desviei e não consigo mais voltar. Mas Deus vai usar você para ser aquele instrumento que não foi com Saulo, que se transformou em Paulo, para poder fazer o quê? Milagres e prodígios. É isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Não pense menor do que isso. Porque é isso que Deus quer.
Deus quer a sua vida financeira restaurada. Deus quer a sua família restaurada, o seu relacionamento restaurado, quer os seus filhos restaurados, quer o seu chamado ministerial restaurado, pastoral, evangelístico, missionário, de mestre, de profeta. Deus quer te usar. Ou você não quer ser usado por Deus? É uma escolha sua. Se você não quiser, tudo bem, amém, glória a Deus. Você não será usado. Você vai sentar nesse banco e vai sair desse banco. E depois vai ficar reclamando que a igreja não cresce, que a igreja não consegue botar ninguém nessa igreja, aqui para dentro. Então, se você não quer, não vai fazer nada, não atrapalhe. Me desculpe falar isso, eu não sou pastor da igreja, né? Mas eu estou como pastor. E Deus está me usando para falar, eu vou falar. Se você não quer ser um instrumento de Deus nessa igreja, vai para outra igreja, ser instrumento em outra igreja. Mas se você entrou por aquela porta ali, já está há anos dentro dessa igreja, ou alguns dias, ou meses, ou horas nessa igreja, e você sente no coração que é aqui o seu lugar, então, meu irmão, minha irmã, se posicione, porque é isso que Deus está só esperando. Deus está assim, ó, os anjos estão assim, ó, agora ele vai, agora ela vai. Eita Deus, deixa eu ir lá ajudar. E Deus fala assim, pera anjo, eu preciso que ele tome o livre-arbítrio, ele tem o livre-arbítrio, para decidir, eu vou, Deus. Quando você falar, eu vou, Deus, olha, ei, talamachicais, Deus vai botar o Espírito Santo sobre sua vida, mas não normal, vai ser com fogo. Você vai abrir as mãos, você vai ver fogo. Você vai pisar e tirar o pé, você vai ver fogo. A pessoa você vai estar orando pela pessoa, você vai ver o fogo descer do céu, como um profeta que viu um fogo descer do céu, lambeu lá o holocausto, tudinho, ainda matou todo mundo. Deus quer te usar para destruir, sabe o quê? Os demônios que têm ficado na cacunda de muita gente, têm ficado nas pernas de muita gente, têm passado laços, correntes. Você adivinha quem que vai fazer isso? É eu? É eu? Não, somos nós. É a igreja do Senhor. Sabe, meu irmão, eu estava ali fora, falei, Deus, que essa igreja, sabe, comece a brilhar e comece a atrair. Não sei, né? Não sei onde é. Eu vi num desenho. Um desenho. Deixa o desenho. E aí tinha uma luzinha assim, que os insetos eles iam sendo atraídos. Aí o outro inseto falou, não olha para a luz, não olha para a luz. E ele ia lá, quando ele encostava na luz, ele era queimado. Só que aqui vai ser queimado, mas não para a morte. Vai ser para a vida. Para a vida. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós somos o quê? Sal da terra. O que mais? Luz do mundo. Então você é luz. Olha só. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Você é uma luz. Não tem lá embarcação no meio do mar? O que tem lá no meio? Qual o nome daquela torre? Hã? Não, eu não vi igreja não. Ah, eita glória! Um farol. Só que o farol, ele não aponta só para um lado não, né? Ele faz o quê? Gira. Não é isso? Ou eu estou errado? Não é isso? Então ele gira. Então, você que é a luz, não pode mirar só para um lado.
Você tem que fazer assim, ó. Deus, cadê? Cadê a pessoa que o Senhor vai me usar? Ah lá. Deus vai te direcionar para as pessoas. Deus vai te direcionar para as pessoas. Amém? E como eu falei, né? Eu quero destacar aqui desses versículos que lá em Atos 9, de 11 a 18, eu quero destacar 4 versículos, que é o 15, que eu vou ler o 16, que diz assim: mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Vou ler também o 17, 18. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor disse que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Aleluia! Deus quer nessa noite que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio, né? Quando você está cheio, você transborda, amém? Você não fica cheio e para que não. Cheio e transborda. Então por que quando você está adorando, você adora desse jeito? Quando a palavra de Deus está sendo pregada, você fica conversando e rindo. Por que então quando a palavra de Deus está sendo pregada, você fica conversando? Então por que a palavra de Deus está sendo pregada, você mexe no celular? Então porque a palavra de Deus está sendo pregada, você está com a sua mente lá na segunda-feira. Deus está te chamando para você ter um mover diferente. Mas se você não ficar conectado, se você não ficar ligado naquilo que está sendo pregado, naquilo que Deus está fazendo, essa atmosfera aqui de Deus, para poder abençoar a sua vida, para poder trazer uma transformação na sua vida, você vai entrar e sair dessa igreja e não vai ter mudança nenhuma, porque o Espírito Santo de Deus, como Ele vai te visitar nessa noite, como Ele vai chegar perto de você, como que Ele vai poder tocar em você, como que Ele vai poder falar com você, se você está em outro mundo. Não vai falar, meu irmão, esquece, não vai falar. E sabe, meu irmão, minha irmã, não falo isso com raiva não, eu falo isso com amor. Sabe por quê? Porque a palavra não é minha, é de Deus. A palavra não é minha, meu irmão, entenda aí, não fique com raiva de mim, tá bom? A palavra não é minha, é de Deus. Eu amo vocês, eu amo cada um de vocês, porque eu vejo que o diabo a cada dia tem se levantado para destruir a sua vida, para destruir a sua vida. E hoje a gente tirou um domingo, né? Tomamos um café de manhã à tarde, né? Ali na família. E, eu contei algumas coisas que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Com a minha família, compartilhei com eles. E eu vou deixar isso aqui, é outro dia de pregação, em nome de Jesus. Eu falei, amor, sabe aquele dia no ônibus que eu fiquei branco? Foi. Aquele dia que eu passei mal, muito mal. Eu pensei que fosse morrer, gente, sério mesmo, pensei que fosse morrer. E eu falei, né, com a minha família, falei assim, eu estava brigando com a minha mente. Foi isso que eu falei? Certo? Eu estava brigando com a minha mente. Porque não era a realidade que Deus queria para a minha vida, mas é a realidade que o diabo queria colocar na minha vida. Você entendeu? Eu estava brigando com a minha mente, porque não era a realidade que eu estava vivendo, mas era a realidade que o diabo estava tentando me colocar. E muitas vezes nós temos os nossos embates, amém? Todos nós temos nosso embate.
E o diabo tenta nos colocar numa realidade dele. Uma realidade de derrotado, de ter uma vida perturbada, de ter um casamento destruído, de ter filhos desequilibrados. Mas não é a realidade de Deus. Qual é a realidade de Deus para a nossa vida? Uma família abençoada. Uns filhos que honram seus pais. Uns pais que amam seus filhos. Uma prosperidade que vem de Deus. E o diabo tenta nos levar para uma realidade dele, que é só mazela. E essa realidade nós não vivemos. Amém? Que o diabo quer nos colocar. Eu quero falar de um homem agora, que Deus tinha uma realidade para ele, mas o diabo colocou ele em outra realidade de morte, que é Estevão. Em Atos 6, versículo 5. Isso. Isso. Ouça isso. Atos 6, 5. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, que é assim? Prócoro. Isso. Nicanor, Timão, Parmeias, Nicolau, prosélito de Antioquia, apresentaram esses homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia em Jerusalém e o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. O que foi isso? Foi a escolha dos 7, né? Para poder os apóstolos prosseguirem na caminhada, e escolheram esses homens. Mas eu destaquei o Estevão, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo, amém? Cheio do Espírito Santo. Um homem que pregava a palavra de Deus, um homem que era usado por Deus. Vocês conhecem a história de Estevão? Um homem poderoso que Deus usou. Não tem falando muito dele, mas eu creio, Anselmo, creio que esse homem fez milagres extraordinários, porque ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Cheio do Espírito Santo de Deus. Essa foi a realidade que Deus trouxe para Estevão. Agora eu vou mostrar a vocês a realidade que o diabo colocou Estevão. Lá em Atos 7, versículo 54. Olha só a realidade que o diabo colocou Estevão, que diz assim, em Atos 7, de 54 até 60. Ao ouvirem isso, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele e, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas dele aos pés de um jovem chamado Saulo, que nós lemos anteriormente. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então ajoelhou-se e gritou bem alto: Senhor, não os condene por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu.
olha a realidade, duas realidades. Na primeira realidade, ele foi escolhido, um homem, tanto com os outros homens, ele tinha uma qualidade, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, cheio. O poder de Deus emanava nele, fazia coisas extraordinárias. Agora, a outra realidade que o diabo colocou Estevão, usou homens com muita raiva, ranger de dente, odiavam Estevão e mataram Estevão. Mas mesmo Estevão morrendo, Estevão não saiu da realidade de Deus. Ele olhou para Deus. Ele falou: Deus, não imputa esse pecado a esses homens. Deus, eu estou te vendo, Jesus, eu estou te vendo à destra do Pai. E ele morreu, ali naquele momento. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, eu senti isso. Eu estava morrendo ali, do lado da minha mulher, da minha esposa. E eu falei: Deus, eu não aceito isso. Eu não aceito, porque ainda não é o dia. Não é o dia. Você pode até falar: a gente não escolhe o dia. Mas a gente pode falar para Deus: Deus, não é o meu dia de morrer. Porque o Senhor ainda vai me usar para fazer coisas extraordinárias. Deus, não é ainda o dia de eu ter um casamento destruído. Deus, ainda não é o dia de eu ter um filho perdido nas drogas. Deus, não é ainda o dia que eu vou ter vou estar desempregado. Eu vou ter um emprego ruim. Eu vou ter uma doença de morte. Ainda não é o dia. Você tem que acreditar na sua palavra. Na sua palavra tem poder para mudar a intenção que o diabo tem de te levar para uma realidade de morte. Você tem, porque Jesus teve, Estevão teve, Paulo teve, os discípulos tiveram o poder da palavra para mudar e transformar uma situação. E eu creio que nessa noite, Deus quer te dar a oportunidade de você falar com Deus. Falar: Deus, o Senhor está vendo o que eu estou passando. Faça uma prova com Deus. Isso não é pecado. Isso você pode fazer. Que lá no passado isso aconteceu. No Velho Testamento, aliás, aconteceu. No Novo Testamento aconteceu. E hoje acontece. Hoje acontece. E Deus quer fazer isso na sua vida. Em nome de Jesus. Não sei se você está morrendo pela situação que você está vivendo. Não sei se você está sem esperança. Não sei se você está ansioso por algo que você tem orado para Deus e ainda não aconteceu. Mas sabe o que eu creio? Sabe o que eu acredito? Que nessa noite, nós todos vamos ter a oportunidade de falar. Aliás, de olhar para o céu. Anselmo, eu só vou ver a parede, o teto. Não. Hoje, eu pedi a Deus aqui no início, para que Deus abrisse os seus olhos espirituais, que você enxergasse o sobrenatural de Deus que está aqui nesse ambiente. Não vai ser porque eu vou chamar os músicos para tocar, que vai tocar na sua emoção. Vai até tocar. Mas o Espírito Santo de Deus não quer tocar somente na sua emoção. Porque você vai sair daqui emocionado. Só isso. Mais nada. Amanhã, segunda-feira, ou então quando você chegar em casa, eu não sei como é que está a sua casa. Eu não sei o que vai acontecer lá. Mas eu quero que você saia daqui, nessa noite, com uma convicção tão forte, que você pode estar passando um problema na sua casa. Você deixou um problema na sua casa. Você deixou um problema para ser resolvido amanhã. E você vai sair daqui com uma convicção tão certa
do mesmo jeito que Estevão olhou para o céu e viu Jesus assentado à destra do Pai, você vai sair daqui dessa noite com esse mesmo olhar. Só que Estevão morreu, porque era o dia dele morrer. Mas o seu dia ainda não é hoje de morrer, nem fisicamente e muito menos espiritualmente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu queria chamar os músicos então, para tocar, Raquel para cantar. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus te dê uma música, Raquel, para você ministrar. Em nome de Jesus. E eu quero que você fique ainda sentado por enquanto.